Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu coloquei no quadro uma frase bem importante, porque já que nós vamos falar de parábola de Jesus, é uma mensagem que o Espírito Joana de Ângeles enviou através da mediunidade do Divaldo Franco, onde ela diz assim: se cada cristão decidido resolvesse por viver Jesus, a paisagem atual se modificaria. Não tem dúvida nenhuma, né, quanto a isso. Então, hoje nós vamos falar de uma das parábolas de Jesus, esse nosso irmão mais velho, que veio aqui muito antes de nós, e já esteve na formação do nosso planeta, e que nos trouxe todo o código. E é só seguir. Se seguirmos esse código dele, a felicidade é certa. Né? Mesmo com as infelicidades, certo? Então eu vou ler uma pequena mensagem aqui hoje, que fala sobre o respeito. Nós estamos vivendo uma época em que é necessário a gente cada vez mais olhar para esse aspecto, né, do respeito. As pessoas não estão se respeitando, nem em casa, nem no trabalho, nem nas mídias, né? Em todos os lugares nos falta respeito. Então, essa é uma mensagem do Adeilson Salles, no livro Pétalas, onde ele diz assim: mesmo que os pontos de vista não se combinem, devemos respeitar as diferenças, desde o lar até nas nossas atividades na casa e na causa espírita, encontraremos ideias diferentes das nossas. Os relacionamentos saudáveis são pautados no respeito pelas diferenças. Quando a gente respeita as diferenças, entende, aceita elas, com certeza esses relacionamentos são saudáveis. O homem ainda não aprendeu que o princípio da paz começa pelo respeito a tudo e a todos. E Jesus segue respeitando a nossa vontade em permanecer na retaguarda da prática evangélica. O que ele quer dizer? Jesus respeita, sabe que cada um tem seu tempo, né? E embora isso que Joana de Ângeles nos ditou, que está ali no quadro, que a gente sabe disso, mas ele nos respeita quando a gente ainda resolve seguir a nossa cabeça, né? Então vamos fazer uma oração para começar. Conectar o nosso pensamento no mais alto céu, onde cada um imagina o nosso Mestre Jesus, esse nosso governador planetário. Imaginar essa casa espírita muito além dessas paredes materiais. Imaginar todos os espíritos benfeitores que são emissários do nosso Mestre Jesus. Esses espíritos que nos acolhem, nos recebem, nos orientam, nos iluminam, cuidam de nós nesse tempo em que dedicamos a estar aqui, e mesmo todas as pessoas que estão assistindo de casa. Sempre o nosso anjo de guarda está conosco, sempre temos espíritos benfeitores olhando por nós, e no comando de tudo sempre o nosso Mestre Jesus. E expressar a nossa mais profunda gratidão por tanto empenho, por tanta dedicação, por tanta paciência que eles têm com as nossas dificuldades nesse caminhar. Mas estamos no caminho, queremos acertar, queremos nos tornar pessoas melhores. E cada um vai fazendo a sua parte. Cada dia, um pouquinho, nossa consciência começa a se expandir, começamos a perceber as nossas dificuldades e, motivados por isso, fazemos as nossas melhorias. Nesse momento, dirigimos um pensamento muito amoroso
para que essa energia dessa nossa oração alcance todos os espíritos que estão inscritos nos nossos cadernos de preces, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Que cada um deles possa receber essa energia salutar e se beneficiar, obtendo paz, serenidade, acolhimento e cura. E que a nossa consciência possa se expandir na explicação dessa nossa palestra de hoje e que ao final cada um possa ter obtido mais um ponto a seguir, mais uma motivação para buscar a sua melhoria, a sua evolução espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Pronto? Sim. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre uma parábola de Jesus, que é a parábola do joio e do trigo. Tá? Então, assim, Jesus falou por parábolas naquela época, e vocês vão entender durante a palestra, que ele teve que usar algumas figuras de linguagem, porque era um tempo, há 2000 anos passados, em que a população daquela época era praticamente toda analfabeta. Então, se Jesus viesse falar hoje em física quântica, em energia, né? Imagina quem queria entender. Então, para aqueles discípulos, apóstolos daquele tempo, ele teve que usar figuras da natureza. Por isso que hoje ele vai falar uma parábola do joio e do trigo. Ele vai usar esses dois vegetais para fazer uma comparação que no final vocês vão entender o que ele quis nos dizer com isso, tá? Então vamos lá. Vou voltar um pouquinho mais. Acho que um pouco mais. Mais. Aí, agora, primeiro. Esse, né? Tá. Então, quando Jesus fala, quando ele vai falar em campo, né? Então, ele usa campo para se referir a nós, humanidade, tá? Então, assim, sempre que a gente lê nas escrituras alguma coisa referente a campo, a mar, isso se refere à humanidade, tá? Então, o campo seria semeador, né? Então, assim, o semeador nesse caso seria Jesus, que é o nosso orientador maior e o nosso agricultor divino, né? Então, sempre, vocês vão ver depois nós vamos ler a parábola, né? Quando ele quis dizer que o semeador semeou, é ele, é Jesus fazendo essa semeadura. A semente de trigo que ele vai semear é o Evangelho de Jesus, o Evangelho de luz e de amor que nos fornece os meios para que a gente se liberte das nossas imperfeições. Então, gente, na nossa Bíblia Sagrada, e vamos entender isso, o Espiritismo utiliza a Bíblia Sagrada original. Não existe a Bíblia dos Espíritas, tá? Nós utilizamos a Bíblia Sagrada, né? Onde estão todas as referências, todos os códigos importantes para que nós nos tornemos melhores, para que a gente entenda qual o caminho a seguir, né? E o que tem no Espiritismo é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro onde são tiradas algumas partes da Bíblia e são interpretadas à luz do Espiritismo. Apenas isso. Mas ela não é a Bíblia dos Espíritas. Ela é o Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa Bíblia é a Bíblia original. Tá? Então, a gente vai ver que
Isso aqui tem que voltar mais. Acho que ele não está certo. Estou no começo. Hã? Estou no começo. Está certo? Seguinte. Bom, gente, na parábola a gente vai ver que ele vai falar de uma erva má e de uma erva boa, né? Então, a erva má, que seria o joio, são todas as nossas interpretações erradas dos textos do Evangelho. São ardilosas, elas são ilusórias, elas são capciosas, são aquelas pegadinhas, né? E elas servem para confundir o cristão. Então, a erva má foi utilizada por muitas igrejas durante muito tempo para nos confundir, para trazer interpretações erradas que nos atrapalharam na nossa caminhada, tá? Quando ele vai falar em servos nessa parábola, ele está falando dos trabalhadores na seara divina, e são os instrumentos utilizados por Jesus. Nesse caso, poderemos ser nós, esses servos. O que nós estamos fazendo no dia a dia, né? Na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa casa, na nossa empresa onde nós trabalhamos. Dessa maneira nós estamos trabalhando o Evangelho também, né? Os ceifeiros, eles vão ser os benfeitores a serviço do Cristo. Então, ó, lá estaria o Cristo e os ceifeiros. Essa imagem é uma imagem de parábola mesmo, né? Não é assim que as coisas são. Não existem trabalhadores do Cristo com asas em forma de anjos, né? Essa é só uma imagem para a gente entender que o Cristo é o coordenador de tudo e que todos esses espíritos de luz trabalham auxiliando o trabalho dele, né? São os emissários de Jesus. Por isso que a gente sabe que nesse momento aqui conosco, em qualquer igreja onde estiverem reunidas pessoas nesse momento, em qualquer casa onde estiver alguém nesse momento fazendo uma oração, esses benfeitores, esses emissários de Jesus estão junto, né? E quem é o inimigo que plantou aquele joio lá no meio do trigo? O inimigo são aqueles que não querem que a gente entenda a doutrina cristã na sua essência límpida e genuína. Daí nós temos que ter a seguinte concepção, gente. O Espiritismo, ele é essencialmente cristão. Por quê? O Livro dos Espíritos, lá na questão 625, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos, através dos médiuns, né? Quem é o modelo e guia para a humanidade seguir e se tornar melhor? E qual foi a resposta que os espíritos deram? Jesus, né? Então, assim, se lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, nós temos essa resposta de que Jesus é o modelo e guia, nós temos que entender que o Espiritismo é essencialmente cristão. Mas nós temos um entendimento do cristianismo que vai só um pouquinho mais além, porque ele se baseia em fatos científicos. Porque nós entendemos o Espiritismo como uma ciência. A definição de Espiritismo seria uma ciência, né? Que estuda a origem dos espíritos, a natureza deles e o destino deles. E o Espiritismo também estuda esse nosso relacionamento com o mundo espiritual. E isso não difere das outras igrejas. As outras igrejas também falam em Deus, também falam em Jesus e também falam que nós somos espíritos. Apenas as outras igrejas, elas não definem essa nossa continuação no mundo espiritual, a nossa evolução no lado de lá também, e principalmente que a justiça divina está assentada, gente, na reencarnação. Nós vamos, voltamos, vamos e voltamos. Em cada vida que nós, em cada existência que nós estamos aqui, nós damos um passo na nossa evolução espiritual.
Tá, por que que Jesus escolheu o joio para ilustrar o adversário? Então, olha ali a resposta. Porque o joio é uma erva daninha, muito parecida com o trigo, e que acaba se desenvolvendo lá no meio dele. Então, olha esse desenho. O desenho de lá é o joio. Também assim, compridinho, dá umas espiguinhas, né? E aqui está o trigo. Então, é muito fácil de confundir. Então, agora vamos comparar isso com a humanidade. Na humanidade não tem joio no meio do trigo? E não tem gente que às vezes a gente jura que aquilo é trigo e que é joio, né? Mas Jesus vai nos dar nessa parábola, ele vai nos dar uma lição de moral, tá? Que não somos nós que temos que arrancar esse joio. Cada um está fazendo a sua parte aqui na terra. E se nessa minha encarnação aqui na terra eu estou sendo joio, é comigo e Deus. É comigo e Jesus. Não é necessário que ninguém encarnado venha resolver que eu sou joio. Tá? Então vamos adiante. Bom, assim é na vida. Nós encontramos ações infelizes, né? Por exemplo, uma guerra, um bombardeio, um ataque terrorista, a gente vê tanto isso, né? Ao lado de sublimes realizações humanas. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, né? Era uma freira que podia viver uma vida tranquila lá dentro da igreja, né? Onde ela vivia. Mas ela foi para as ruas de Calcutá, lá na Índia, ajudar os desvalidos, os pobres, rejeitados, sujos, doentes, abandonados. E era isso que ela queria. Ela inclusive, se indispôs com a igreja por causa dessa decisão dela, né? Então, ali nós temos joio e trigo, né? Tá. Nessa parábola, Jesus nos mostra as dificuldades que existem nessas nossas lutas do dia a dia, né? E é importante saber que muitos joios acontecem como produto da nossa invigilância ou decorrentes de resgates ainda não realizados. São vibrações que sintonizam com joios. Porque quando a gente está aqui agora falando de joio e trigo, o que, que nós estamos nos achando? Estamos nos achando trigo, né? Mas às vezes a gente é joio, tá? E por que que às vezes a gente é joio? Porque a gente foi invigilante. E por isso que Jesus costumava dizer, vigiai e orai. Vigia os teus pensamentos, vigia as tuas atitudes. E busca na oração o auxílio necessário. Então, quando a gente vem dar uma palestra dessa, ou quando a gente está escutando uma palestra dessa, a gente tem a impressão de que a gente é tudo trigo. Mas não. Muitas vezes na nossa vida, mesmo querendo ser trigo, a gente acaba sendo joio, né? Cada um de nós possui um campo de atuação que é próprio do nosso nível evolutivo, onde nós podemos desenvolver experiências importantes de melhoramento espiritual. Então, cada um de nós que está hoje aqui, está no lugar onde deveria estar. Ah, mas eu odeio aquele lugar onde eu trabalho. Ai, aquela família não me entende, eu sou o único certo naquela família, o resto está tudo errado, né? Nós estamos cada um no lugar certo, gente. Na cidade que nós precisamos estar, no país que nós precisamos estar, na família que nós precisamos estar, naquele ambiente de trabalho. Porque é ali que está apropriado para a gente evoluir. E isso tem a ver com o nosso planejamento reencarnatório. Muitas vezes nós definimos isso já antes de reencarnar. Ou espíritos evoluídos, sabedores da nossa necessidade, definiram isso para a gente. E conforme nós vamos evoluindo, nós vamos percebendo a necessidade de selecionar os valores que serão aplicados nesse campo. Então, assim, conforme a gente se propõe, não, eu quero fazer essa minha existência melhor, a gente começa a selecionar alguns valores. E
nós vamos ver agora. Então, a boa semente que vai dar trigo, né, são esses valores ali, ó. Ética, a gente sempre confunde ética com moral, né, gente? Mas a ética é aquilo que não muda nunca. Ética é fazer o bem, mesmo que a moral às vezes aceite coisas contrárias. Por exemplo, o aborto, ele é antiético, mas em alguns países ele é permitido. Então, pela moral, ele seria aceito, né? Mas eticamente ele nunca vai ser bom, né? A integridade é nós sermos seres integrais, né? Humildade, essa dificuldade imensa que temos ainda nessa nossa encarnação de sermos humildes, né? A cooperação com o nosso irmão, que às vezes é joio, é trigo, é joio, é trigo, é joio, conosco que às vezes somos joio, né? Então temos que ter essa cooperação. O respeito, conforme o Adeilson falou aqui no começo, né? Nós estamos com tanta dificuldade de respeitar as pessoas e às vezes respeitar a nós próprios, né? A disciplina. Gente, para fazer uma caminhada de evolução, de querer melhorar, tem que ter disciplina. Se eu não me disciplinar, se eu não colocar uma ordem na minha vida, eu não vou conseguir. Semana que é aquela história do fazer regime, né? Fazer dieta. Segunda-feira que vem. Não, depois do Natal. Não, mas depois das férias, né? Não, tem uma hora em que eu tenho que definir. Não vou mais comer doçura e besteira e pronto, estabeleci essa disciplina. Quero fazer uma academia de ginástica, quero começar a fazer caminhada. Se eu não colocar um horário todo dia para fazer isso, eu vou deixando e não faço. Então, o ser humano costuma ser muito indisciplinado, né? Então, esses são os valores, né, morais e intelectuais que são a boa semente para a gente continuar nessa nossa possibilidade de ser trigo, né? Na lavoura de Jesus tem um infinito potencial de realizações com faixas de terra excelentes e muitas áreas ainda necessitadas de corretivo e de proteção. Olha que importante isso. Tem muito joio, tá? Mas quem vai resolver isso? Pode passar. Isso. Bom, quem vai resolver isso não somos nós, né? Veio o seu inimigo, né? Quando diz lá na parábola que veio o seu inimigo, isso pode simbolizar um adversário, uma pessoa que não simpatiza conosco, as nossas paixões, os nossos vícios que ainda temos. Mas esses inimigos que vão surgir sempre nessa nossa passagem aqui na Terra, eles não devem nos inquietar. Isso não pode nos desestabilizar, tá? Nós devemos sempre pagar o mal com o bem. Se alguém nos faz o mal, paga com o bem. E não, vou pagar na mesma moeda, vai ver como é que é, né? Então, como é que dizem? Eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair de uma briga, né? Não é assim que deveria ser, né? Usar a verdade sempre ao invés da mentira. Que difícil isso, gente, no mundo de hoje. A gente tem que sempre falar a verdade. Às vezes aquelas mentirinhas que a gente pensa aí, não sente ela, mas é mentira, né? E usar sempre o amor ao invés da indiferença. O adversário representa essas perigosas infiltrações do mal, a qual todos nós estamos sujeitos 24 horas por dia. É só baixar a nossa frequência vibracional do nosso pensamento, que o pensamento é tudo, gente. Quem pensa não é a nossa cabeça, não é o nosso cérebro. Quem pensa é o nosso espírito. Então, assim, se o meu pensamento é um pensamento de raiva, de inveja, de ciúme, de vaidade, de egoísmo, eu baixo a minha frequência vibracional e nesse momento os adversários sintonizam conosco e fazem com que a gente acabe dando um passo
em falso. O mundo está cheio de engano dos homens abomináveis que invadiram a política, a ciência e inclusive a religião. Onde prevalece o quê? O interesse próprio. Que o maior defeito do ser humano é o interesse próprio. Por causa do interesse próprio, todas as outras, os outros defeitos se originam, né? Por isso temos que ser tão vigilantes. Temos que buscar os esclarecimentos, pois se aceitarmos as ilusões dos homens abomináveis, entraremos nas aflitivas realidades que nos aguardam nos planos inferiores. Então, o que quer dizer isso, gente? Temos que buscar esclarecimento, temos que estudar. Não adianta esperar que indo lá na igreja uma vez por mês, ouvindo no centro espírita lá vez ou outra, isso resolva. Nós temos que ter os nossos livros em casa, dar uma lida, estudar, pelo menos todo dia uns 10 minutos. E a Casa Espírita, ela disponibiliza vários grupos de estudos, semanalmente, 1h30, 90 minutos, onde as pessoas vêm e estudam. Além de estudar, conversam, trocam ideias, fazem uma pequena terapia de grupo, né? E a gente faz oração juntos e é muito bom. Então, sempre está à disposição essa possibilidade de buscar esclarecimento. Mas as imperfeições morais vão ser sempre os nossos ferrenhos adversários, né? Então, eu já falei antes, né? As causas da obsessão, da gente entrar às vezes em afinidade com espíritos ainda muito equivocados, são a maledicência, o nosso pessimismo, todos os vícios, quando a gente se irrita por qualquer coisa, mágoa. O que é mágoa? Mágoa é orgulho ferido. E se eu digo que eu estou magoado, eu estou admitindo que eu sou orgulhoso, né? As tristezas, os medos, a avareza, a preguiça, o orgulho, todas essas são brechas para que aquele joio se implante ali no meio do trigo, né? E quando menos esperamos, nós somos envolvidos por essas tramas dessas imperfeições. Por isso que Jesus falou lá em Mateus capítulo 26, o vigiai e orai. E os adversários mais difíceis são aqueles dos quais nós não podemos nos afastar facilmente, porque já estão alojados na nossa alma. E quais são eles? O egoísmo, que impede a visão espiritual, porque eu acho que sou eu responsável pela minha vida, não tem nada superior a mim, né? E não nos deixa ver as necessidades do outro, né? Então a pessoa é o centro do mundo. E o orgulho, que não nos deixa acolher a luz do entendimento. É aquele gatinho que olha no espelho e vê um leão. Isso até pode ser bom em algumas coisas profissionais, né? De autoestima, mas a gente tem que cuidar. Se o espelho está nos mostrando uma imagem que não é a verdadeira, né? Às vezes nós estamos equivocados. E como dizia o Kardec, o orgulho é o pai de todos os vícios, né? A vaidade, na qual a gente superestima o nosso próprio valor. O desânimo, que nos leva à inércia. Ah, mas daí vocês vão dizer, mas como que eu não vou ter desânimo? Tanta coisa difícil acontecendo na minha vida, como é que eu não vou ter desânimo? Dá para a gente buscar nessa hora o auxílio, né? Buscar uma leitura edificante, buscar a oração. E quando a situação é difícil, a Casa Espírita tem um trabalho que se chama atendimento fraterno, onde a pessoa agenda e vem aqui, conversa com uma equipe preparada para atender a pessoa nas suas dificuldades. A intemperança mental que nos deixa indisciplinados, né? Quando a gente faísca pavio curto, isso mesmo. O medo de sofrer que impede as melhores oportunidades de progresso,
Tem pessoas que às vezes fogem de um relacionamento porque uma vez se decepcionaram, né? E aí às vezes a gente acaba fazendo isso, mas não deve, não deve, porque ainda tem muito trigo por aí, nem tudo é joio. Temos que estar atentos porque as investidas do mal, elas não marcam hora, elas podem surgir subitamente, às vezes a gente está lá durante o dia, tudo bem, e de repente a gente sente mal, sente uma angústia, vem uma tristeza, a gente não entende de onde que veio aquilo, e isso às vezes é um acesso que nós demos a espíritos equivocados ou abaixo da nossa frequência, né? O joio pode ser semeado quando nós estivermos desatentos. Por isso que na parábola fala em dormindo, né? E gerar resultados funestos. Por isso, gente, a gente não pode dormir. Não o dormir do sono. Nós não podemos deixar de ser vigilantes. O tempo inteiro a nossa cabeça tem que estar conectada ao nosso pensamento. Como é que ele é agora? E assim, tem, por exemplo, a meditação. Tem pessoas que fazem meditação e dizem assim, mas eu não consigo desligar, não consigo parar de pensar, vem 1000 pensamentos, eu não consigo meditar. É justamente esse o X da questão da meditação. É a gente sentar num lugar de um ambiente calmo, de preferência silencioso, fechar nossos olhos, acalmar nossa respiração e deixar os pensamentos vir. Deixa vir aquele pensamento, acolhe ele, vê qual é a qualidade desse pensamento e devolve ele. Daí vem outro pensamento, vê a qualidade dele e devolve. Com o tempo nós vamos conseguir fazer um balanço de que tipo de pensamento está vindo. Está vindo só besteira, só preocupação material? Está vindo só raiva, só egoísmo? Significa que a leva dos nossos pensamentos está ruim. E tem jeito de melhorar isso. Com o tempo do exercício da meditação, nós vamos começando a melhorar a qualidade dos nossos pensamentos. Esse é o objetivo da meditação. Né? Ficar zero de pensamento, isso é praticamente impossível. E aí que vem, quando Jesus recomendou lá na parábola, ele recomenda que ninguém se meta a arrancar o joio. Tá? Não vamos querer fazer isso, isso não compete a nós. Nós estamos numa humanidade, aqui na Terra, todo mundo junto, joio e trigo, todo mundo junto. E não compete a nós acabar com o joio, tá? Então, quando Jesus recomendou que se deixasse crescer o joio como o trigo, ele demonstrou a sublime tolerância celeste. Como eu falei no comecinho na nossa oração, né, que a gente agradeceu a paciência de Jesus, a paciência dos espíritos que trabalham para Jesus com as nossas dificuldades. Porque nós temos tanta dificuldade para acertar o passo ainda. Então, Jesus tem essa sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. A tolerância de Jesus é tão grande que ela até nos constrange, porque ele sempre vai nos perdoar. E aí, quando nós lemos aqui sobre o respeito, também dizia que Jesus segue respeitando a nossa vontade de permanecer nessa retaguarda da prática evangélica. Ele sabe que nós temos dificuldades, né? E eles estão sempre à disposição de nos ajudar. Compete a nós nos abrirmos para isso, nos entregarmos para isso. Quando a gente diz assim, o Senhor é meu pastor, não me faltará. A gente costuma dizer, nada me faltará. E quando a gente fala nada, parece uma coisa material, né? Então, Jesus é o nosso pastor, ele não nos faltará. Mesmo que nos falte tudo, ele não vai nos faltar. O mestre permite oportunidades de crescimento e assim ele permite o próprio mal. Né? Então, Jesus, Deus, permite o crescimento do mal. Né? Porque cada um está aqui numa tentativa de se melhorar. Que se origina nas paixões menos dignas e é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser imediatamente destruído. Então,
Então Jesus não vai fazer isso de já destruir o joio. Não, deixa o joio crescer junto, vamos ver o que vai acontecer. O joio não cresceu porque o lavrador divino se relaxou, mas sim porque o otimismo do semeador celeste nunca vai perder a esperança na vitória final do bem. Então, se existe uma coisa determinada, é que todas as pessoas vão evoluir e ser espíritos perfeitos um dia. Daqui a milhares de anos, mas todos nós seremos perfeitos. Por isso essa tolerância infinita de Jesus com o joio também, né? Embora estejamos empenhados no bem, é comum termos que enfrentar padrões menos edificantes da nossa própria personalidade, que surgem no caminho como poderosos adversários. É como se a gente tivesse uma fechadura ali, que às vezes entra uma chave errada, né? Que não faz a abertura certa. O texto de Mateus diz que após a semeadura do joio, o inimigo se retirou. Então, o mal, ele opera às escondidas se nós formos invigilantes. Aí que tá, a gente não pode falhar nessa vigília. E para isso precisa de novo o quê? Disciplina, né? Tudo que semearmos vamos colher. Então, vamos cuidar dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos gestos, das nossas ações. Nem sempre a gente percebe a presença do mal. E o mal caminha ao lado do bem para que a gente possa exercitar a capacidade de discernir. Como é que nós saberíamos o que é mal, né? Ou bem, se nós não convivêssemos com os dois? A terra imensa do Cristo precisa de trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por áreas de serviços ou tipos de tarefa. O que quer dizer isso? Às vezes a gente pensa assim, mas eu queria só trabalhar naquilo lá que é limpinho, que é bonito, que tem ar-condicionado, que é organizado. Não, às vezes o nosso trabalho vai ser em coisas bem difíceis, como a Madre Teresa fez. Foi trabalhar lá nas ruas de Calcutá, no meio da sujeira, das doentes, com doenças graves, né? Ela não escolheu o conforto, né? E assim é conosco. Às vezes nós vamos ter tarefas que exigem muito de nós. Diariamente apresentam-se para Jesus muitos operários, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria não passa do cultivo de certas flores, mas acabam recuando quando vê um pântano, né? Eles temem os desertos e acabam se espantando diante da imensidão de trabalhos, vacilando ou fugindo dessas regiões infecciosas. E aí que está o nosso desafio, fazer o bem e auxiliar as pessoas nas piores situações. Então, a ceifa apresenta o momento final da produção agrícola. Então, agora o joio e o trigo cresceram, chegou a hora da ceifa, né? E no plano individual representa o momento em que nós vamos colher aquilo que a gente cultivou, né? No início, Jesus tinha falado em servos, depois ele falou em ceifeiros. O plantio pode ser feito por qualquer um de nós, os servos, mas a ceifa será feita por tarefeiros sintonizados com as fontes do eterno bem, os ceifeiros. Quem vai tratar do joio não é nós, gente. Quem vai tratar do joio é o próprio Jesus e a equipe de espíritos que já tem capacidade de fazer por isso, fazer esse trabalho, né? Quando chega a ceifa, é necessário eliminar o joio em molhos. É uma ação severa. É uma ação que compete a alguém que tem muita evolução espiritual. O joio, ao brotar, ele é parecido com o trigo e não pode ser arrancado antes de estar bem crescido, porque na hora da produção de frutos, a distinção entre as sementes é muito clara, né? Então, o joio e o trigo, quando estão crescendo, eles parecem muito parecidos, mas quando chegou a hora de produzir o trigo é bem diferente da produção do joio. O joio não dá para aproveitar para nada, o trigo sim.
O joio, então, conforme diz a parábola, ele vai ser atado em feixes para ser queimado, ser expurgado do planeta para quitar seus tenebrosos débitos. É a lei de causa e efeito. Então, se a gente for entender essa parábola ao pé da letra, né, é como se pegasse ali o joio, fosse queimar, como se assim, se as pessoas que não evoluem, que não são boas, serão queimadas. Nada disso existe. Deus é infinitamente justo e bom o tempo todo, né? Então, esse joio que não quis melhorar, ali eles usaram essa representação na parábola. Eles não serão queimados, eles serão transferidos em espírito um dia para um outro planeta, onde lá eles começarão novamente a sua tarefa de evolução, auxiliando às vezes um planeta primitivo. Quando chegar o tempo justo de cada ser humano, de cada coletividade, vai ser necessário extinguir o joio, pois significa que os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Então, nesse livro dos Exilados de Capela, existe uma explicação de como isso é feito. Então, gente, não vamos nós ser os ceifeiros, nós não temos o direito de julgar ninguém. Tá? Nós todos estamos fazendo a nossa caminhada. Deus tem seus próprios ceifeiros. Nós não estamos isentos de pecados para tirar a primeira pedra. Quando Jesus disse, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, os primeiros que jogaram as pedras no chão e foram embora foram os mais idosos, porque já tinha uma carga maior de pecados, né? E ninguém atirou uma pedra naquela mulher. E aí, lá no Apocalipse, no capítulo 21, está escrito assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, no Apocalipse, na Bíblia, ele é riquíssimo em imagens figurativas, tá? A gente sabe que esse queimar em enxofre, isso é só uma figura de linguagem, isso não é algo real, ninguém vai queimar, até porque quando nós saímos desse corpo físico, nós somos só espírito, e espírito não é material. Daí Jesus disse, né, que o trigo seria juntado no meu celeiro. Então, quando a gente consegue fazer uma evolução espiritual nessa nossa vida aqui, nós conseguiremos dar um passo melhor evolutivamente. Pode passar. E para encerrar, gente, então nós vamos fazer ler esse cântico oração de Davi, que já encerra então com a nossa oração. Então, essa parábola, né, de Jesus, ela quis dizer isso, né? O joio e o trigo crescem juntos, o joio será eliminado, mas não eliminado de forma grotesca, né? O joio terá a sua oportunidade, porque quando a gente fala em Jesus, quando a gente fala em Deus, as oportunidades são infinitas e são eternas. Todos nós melhoraremos. Então, o cântico Oração de Davi diz assim: essa oração expressa a confiança no Senhor que nos concede fortaleza moral para superar os obstáculos que surgem na nossa caminhada evolutiva. Aí fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso está lá em Salmos 23. E que todos sigam em paz. Esperamos que o pessoal que nos acompanhou pelo Facebook possa ter tido uma boa experiência e que nesse momento se sinta abraçado por nós e saiba que mesmo nas suas casas existem espíritos benevolentes agindo, atuando e produzindo um passe, né? Um passe que é uma transmissão de energias que limpam os nossos chakras e que nos dão um novo vigor para prosseguir. Boa noite a todos e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.